Graça e paz, irmãos, boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos agradecer imensamente a Deus por essa oportunidade riquíssima que nós temos de cultuá-lo, de servi-lo, de buscá-lo e de adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos iniciar o nosso culto louvando ao Senhor por meio de uma oração de gratidão. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nosso cuidador, nosso pastor, nosso Senhor, nosso dono, nosso tudo. O Senhor é tudo nas nossas vidas, Pai. Nós queremos nesse momento agradecer pelo dia e pela noite, pela chuva, pelo sol, pelo vento. Queremos te agradecer pelas intempéries. Queremos te agradecer por tudo quanto, Pai, a providência nos permite vivenciar. Seja aquilo que nós chamamos de bom, seja aquilo que nós rotulamos como mal, sabendo que dos males o Senhor pode extrair um bem infinitamente maior. Nós estamos aqui absolutamente gratos por tudo quanto o Senhor há de dispensar neste culto. As leituras, os cânticos, a comunhão dos santos e a pregação da palavra exposta fielmente, que certamente falará aos nossos corações. Te agradecemos pela graça da iluminação, te agradecemos pela graça de sermos dirimidos pelo Espírito Santo, o Espírito que é infalível, que não erra, o Espírito que nos ensina, o nosso mestre. Nesse momento, Pai, nós te pedimos e te agradecemos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 ao versículo de número 11. Êxodo capítulo de número 24, versículo de número 11. Diz assim a infalível palavra de Deus. Êxodo capítulo 24. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio Moisés e se referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios, pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e os pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Palavra do Senhor. Nesse momento, o reverendo Renildo Pedro, ele irá entoar o cântico de número 4, o culto que tem por título Culto à Trindade. Inário Novo Cântico, cântico Culto à Trindade, cântico de número 4. Cantemos o hino de número 4, Culto
a Trindade. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo nos adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, somos benefício, o seu sangue nos foi dado. Ele é o bom Cordeiro, foi um sacrifício, expiando o pecado, escolheu e sofreu o cavalo suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, precepto divino, corações habitas, tu paciente mestre, dá-nos teu ensino. Das leis benditas, que prazer conhecer a graça infinita, sim, estás no templo. O diácono Lucas Caleb irá prosseguir com a liturgia. Amém. Saúdo toda a igreja com a graça e a paz do Senhor. Convido os amados irmãos, nesse momento, lerem juntamente comigo o texto bíblico que se encontra no Salmo de número 89. Salmo de número 89. Leremos juntos, amados irmãos, o versículo de número 20 até o versículo de número 22. Salmo 89, versículo 20 até o versículo número 22. Diz assim, amados irmãos, a palavra do Senhor. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Senhor, pois, abençoe sua palavra. Amém. Nesse momento, amados irmãos, convido vocês a fazerem, juntamente comigo e os presentes, uma oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Eterno, neste momento, Senhor, nessa oração, queremos, diante de Ti, Senhor, diante do Teu altíssimo trono, confessar nossos
nossos pecados, confessar, Senhor, nossas falhas e pedir perdão, ó Deus. Pedir perdão por tantas vezes, Senhor Deus, que pecamos contra Ti. Perdoa-nos, ó Pai. Vem nos abençoar, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor Deus, segurando em Tua mão, Senhor Deus, jamais nos desviarmos dos Teus caminhos. Abençoa-nos, Senhor Deus, dá-nos força, Senhor, para permanecer em Tua palavra. Pedimos perdão, ó Pai, por tantas vezes fazemos aquilo que não deveríamos fazer, Senhor Deus, ou até tantas vezes, Senhor, não fazermos, Senhor, aquilo que deveríamos fazer. Perdoa nossas falhas, Senhor Deus. Somos humanos, somos pecadores e reconhecemos, Senhor Deus, quão precisamos de Ti, quão precisamos da Tua graça, Senhor Deus, em nossas vidas. Vem ser conosco, Senhor Deus, durante todo este culto, em nome de Jesus, que seja para o louvor e glória do Teu nome. É isso que Te pedimos, Senhor. Vem perdoar nossos pecados, vem perdoar nossas falhas, Senhor Deus. Em nome de Jesus Te oramos. Amém. Amém. Neste momento, convido mais uma vez o reverendo Enildo Pedro a entoar o hino de número 221. Hino que tem como título Um Vaso de Bênção. Mas, irmãos, nesse momento vamos cantar do nosso novo cântico, o hino 221, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levadas aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus, as novas levadas perdidas, as novas que virão dos céus. Um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço, eu me consigo bendito, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer, os culpados que vivem nas trevas, libertado por Jesus conhecer. Vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço, eu me consigo bendito, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, vaso de bênção sem par. Ansiando que os crentes em Cristo novos cantam entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço, eu me consagro bendito, Senhor. Para ser um vaso de bênção, tens de ter uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divino. Vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me e ao teu serviço, eu me consagro bendito, Senhor. Amém.
Amém. Convido os amados irmãos, novamente fazemos uma leitura bíblica. Desta vez, texto que se encontra em Hebreus, capítulo de número 8, leremos o 6º versículo. Hebreus 8, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor, amados irmãos. Agora, com feito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador e superior aliança instituída com base em superiores promessas. Que o Senhor, pois, abençoe sua palavra e aplique em nossos corações. Amém. Meus amados irmãos, convido agora novamente o pastor Renildo. Façamos agora, entoar com bastante alegria, aí na sua casa, com sua família, os cânticos espirituais. Vamos iniciar nosso momento de louvor cantando "Quero, Senhor, minha vida oferecer". Quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar e eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar que eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Essa canção, ela diz que o Senhor é formoso, não porque já ouvimos, mas ela é formoso pelo que Ele é, pelo que Ele faz na história e nas nossas vidas. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás
neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Cante em sua casa, Senhor, formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você puder ficar de pé, aqui os irmãos Caleb e Helena já estão de pé, reverendo Jefferson também, mas você na sua casa, com seus familiares, fique de pé e cante conosco, os que confiam no Senhor. Montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. São em volta de Jerusalém, está os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Pode assentar, irmãos.
Amém. Convido você nesse instante, fazemos uma oração de intercessão. Vamos orar, amados irmãos, orar pela igreja, oremos nesse momento pelos enfermos, oremos pelos irmãos que estão desempregados, pelos profissionais da medicina que ainda estão enfrentando essa batalha contra esse novo vírus. Oremos pela nossa nação, oremos também pelos missionários. Curve sua cabeça, faça essa oração juntamente comigo. Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor Deus, em Tua presença, Pai, nesta oração queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha a nos abençoar. Pedimos Tua graça, Senhor Deus, pedimos, intercedemos pela Tua misericórdia. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos, ó Pai, derrama a Tua graça, Tua misericórdia sobre a Tua igreja, Pai. Venha abençoar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, cada ministério da Tua igreja. Venha abençoar, Senhor Deus, os pastores, os presbíteros, os diáconos, Senhor, cada irmão da Tua igreja que tem trabalhado, Senhor Deus, tanto neste momento. Venha abençoar, Senhor Deus, cada irmão, os irmãos que estão em casa nesse momento, Senhor, fazendo essa oração juntamente comigo. Venha abençoar, Senhor Deus, a família de cada um deles, cada um desses amados irmãos. E que o Senhor permita, ó Deus, quanto mais brevemente, Senhor Deus, possamos estar juntos aqui no Teu templo, louvando o Teu nome, engrandecendo, Senhor Deus, o Teu nome em espírito e em verdade. Queremos interceder também, Senhor, pela nossa nação. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, o Brasil. Abençoa, Senhor Deus, todos os governantes, Senhor Deus. Abençoa aquelas pessoas que foram colocadas em forma política à frente do Brasil, mas que não têm feito o que deveriam fazer. Venha abençoar, Senhor Deus. Venha pesar a Tua mão no coração de cada uma delas, para que eles venham trabalhar em prol do povo, Senhor Deus, e sempre firmados na Tua palavra, Senhor. Vem dar a sabedoria que vem de Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós Te oramos. Queremos chorar também, Senhor Deus, interceder por aqueles amados irmãos que nesse momento tão difícil, momento de pandemia, momento tão complicado, Senhor, não só o Brasil, mas todo mundo vive neste momento, estão desempregados, Senhor Deus. Venha abençoar, Senhor. Vem prover emprego, Senhor Deus, em nome de Jesus. Venha abrir uma porta para esses amados irmãos, pais de família, mães de família, jovens também que querem trabalhar, que querem ajudar suas famílias, Senhor Deus. Venha abrir, Senhor Deus, em nome de Jesus, uma porta de emprego para todos eles. Venha abençoar, Senhor Deus. Só o Senhor sabe o que esses amados irmãos estão passando nesse momento. Venha ajudá-los, Senhor Deus. Não deixa faltar o óleo. Não deixa faltar, Senhor Deus, a farinha. Não deixa faltar, Senhor Deus, nenhum suprimento para as suas casas. Em nome de Jesus, tem misericórdia desses irmãos. Tem misericórdia também, Senhor Deus, dos amados irmãos que estão em outros países, estão longe de sua casa, em outros continentes, Senhor Deus, apregoando a Tua palavra, evangelizando, falando de Jesus Cristo que salva, falando de Jesus que dá a vida, a verdadeira vida, e vida em abundância, Senhor Deus. Choramos, Te intercedemos, Senhor, por essas pessoas, pela família dessas pessoas, que em tantos países, Senhor Deus, tantos lugares estão sendo perseguidos, estão sofrendo, Senhor Deus, ameaça de morte, Senhor, estão correndo risco enorme. Mas correm esse risco, Senhor Deus, por amor à Tua palavra, por amor ao Teu Evangelho. Te oramos, Senhor Deus, vem proteger, vem estender, Senhor Deus, a Tua mão na vida dessas pessoas. Vem protegê-los, Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu Te oramos, Senhor. Oramos também pelos médicos, ó Pai, pelos enfermeiros, pelos técnicos, todo e cada profissional da área da saúde, Senhor, não só do Brasil, mas de todo o mundo, que tem lutado bravamente, Senhor Deus, na vanguarda dessa batalha contra esse novo vírus. Venha abençoar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Te oramos, vem dar proteção, Senhor Deus, que esses médicos consigam, Senhor, curar o máximo de pessoas possíveis. Esses médicos consigam, Senhor Deus, logicamente,
a partir da Tua sabedoria, Senhor, unidos da Tua sabedoria, consigo dar a maior assistência possível, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um deles, protege-os, Senhor Deus. Só o Senhor sabe o quanto eles precisam, o quanto eles têm passado nesse momento. Choramos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, crendo que o Senhor nos ouve, crendo na Tua palavra, Senhor Deus, crendo porque Tu és fiel. Choramos, pedimos, Senhor Deus, a Ti a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, irmãos, nesse momento, quero convidar o reverendo Renildo Pedro. Peço que você entre em um estado maior ainda de reverência, em nome de Jesus. Vamos deixar nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor. Reverendo Renildo. Graças a Deus, irmãos. Nesse instante nós queremos compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Isso que Deus nos colocou no coração está na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 3 versículos. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Leamos esta palavra. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, essa palavra que é viva, essa palavra que é amolada, que penetra o mais profundo do nosso ser. Diante dessa palavra, nós nos sentimos, ó Deus, incapazes de extrair todas as verdades que ela tem, porque somos limitados e precisamos da ajuda do Espírito Santo, do auxílio do Espírito Santo, para compreendermos, para aplicá-las nos nossos corações. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor venha falar conosco nesse instante. E assim como o Senhor falou, tem falado comigo através desta palavra, o Senhor continue e se estenda àqueles que irão ouvir o que vamos pregar nesta noite. Rogamos ao Senhor que possamos tão somente ouvir a Tua voz. Assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu gosto muito dos escritos de Pedro, porque Pedro, ele se posta agora convertido na contramão do que ele era quando estava junto com Jesus. Um arrogante, uma pessoa explosiva, uma pessoa que não media, não pensava nas palavras antes de falar, agia por impulso. E agora você vê um Pedro diferente, um Pedro transformado, um Pedro lapidado pelo Espírito Santo, uma pedra polida pela graça de Deus,
não mais uma pedra bruta, permitam-me o trocadilho, mas agora uma pedra trabalhada pelo Espírito do Senhor, e calejado pelos longos sofrimentos que teve durante a sua vida, até chegar aqui, escrever esta carta. Esta carta de Pedro, ela vai não para uma igreja específica, mas ela vai para várias igrejas, para várias comunidades, e por isso ela está dentro disso que nós chamamos das cartas gerais. E é interessante que esses irmãos, para quem Pedro direciona essa carta, para aqueles que vão ouvir esta carta, esses irmãos, eles estavam de certa forma sendo perseguidos. Eles não estavam vivendo confortavelmente, irmã Helena. Eles não estavam vivendo seguros, porque havia algumas perseguições. Eles estavam sofrendo. Havia desempregados. Com certeza, tinha pessoas que estavam debilitados, deprimidos, estavam inseguros, e por que não dizer sem esperança. Mas Pedro olha pelo Espírito Santo de Deus para estas comunidades, e ele é impulsionado por Deus a escrever para estas pessoas com o objetivo de encorajá-los a permanecerem firmes na fé. É um propósito da carta, é encorajar a igreja que estava sofrendo, encorajar a igreja que estava sendo perseguida, encorajar uma igreja que estava sendo confrontada no seu tempo. Trazendo para os nossos dias, nós vamos encontrar a igreja passando por situações semelhantes. Nós vamos encontrar uma igreja que está sendo perseguida em alguns lugares desse globo terrestre, perseguições ferrenhas. Nós vamos encontrar aqui no Brasil a igreja sendo perseguida no Alto Sertão. Mas não apenas essas perseguições, nós vamos encontrar uma igreja que está sofrendo, sobretudo nesses dias, por conta de um mal que tem se abatido sobre nós. E não apenas este mal chamado Covid-19, mas também o mal da acomodação. Nós estamos diante de um quadro onde a igreja está sofrendo, e nós percebemos esse sofrimento porque nós conversamos com algumas pessoas e vemos que elas estão ficando deprimidas. Estão perdendo a esperança, irmã Helena. Não a esperança de que Cristo vai voltar, mas a esperança de que tudo isso vai acabar. Elas estão ficando desencantadas. Eu escutava uma fala essa semana na rádio, onde a pessoa dizia que aumentou o número de acidentes no trânsito. E segundo esta pessoa, uma das causas deste aumento de acidente é o suicídio. Porque as pessoas, dizia ele, não estão se contentando em ficar em casa, não suportam ficar em casa, entram em confusão mental e atinam para a morte e se jogam nas frentes dos carros. Nós tivemos um período onde estávamos ouvindo falar de muitos pastores que estavam atentando contra a sua própria vida. Parece que era uma proliferação, isso mostrando que a igreja também, como seres humanos, é passivo de todos esses males. Então nós estamos enfrentando tempos difíceis, pessoas desempregadas, e muitas, pessoas cristãs enfermas, familiares enfermos, sobretudo com esse Covid, onde não há um medicamento, não há uma vacina, e isso tem gerado pânicos
pânico nas pessoas, desemprego, insegurança, falta de comunhão com os irmãos, no sentido de que nós não podemos estar juntos, e uma das formas de nos alegrarmos é quando estamos juntos, ou seja, nós estamos vivendo um tempo difícil. A questão, irmãos, é o que fazermos diante desses dias turbulentos. A questão é como nos comportarmos diante de situações tão trágicas como estas. Eu me lembro de ter, em algum momento, pregando aqui, ter dito que o número de agressões domésticas aumentaram por conta desse convívio forçado dentro dos lares. Talvez você, mulher evangélica, que tenha um esposo não evangélico, esteja sentindo isso. Talvez filhos evangélicos cujos pais não são evangélicos estejam passando por isso. Talvez esposo cujas esposas não são evangélicas estejam passando por isso. Ou seja, há uma gama de coisas que tem trazido sofrimento ao seio da igreja, ao coração da igreja. Conversava ainda hoje com um presbítero, irmão amado, e ele dizia que a esposa dele não está querendo nem sair de casa, porque está com medo. Está indo para o trabalho, mas está como que ficando deprimida em relação a tudo isso. A igreja está sofrendo. Então, o que é que a palavra de Deus nos ensina? Pedro olhando para esta comunidade sofrida, Pedro olhando para esses irmãos que estavam sendo perseguidos, Pedro olhando para essa igreja que estava dispersa, Pedro vai nos trazer, por intervenção do Espírito Santo, alguns conselhos excelentes para nossas vidas. E eu quero compartilhar com você 3. Primeiro, como enfrentar os dias maus, ou como enfrentar o sofrimento da vida, as frustrações da vida, as decepções da vida. Primeiro, versículo 5, reconhecendo que a nossa dor não é maior do que a dor do nosso próximo. Interessante isso. O versículo 5 vai nos dizer, da mesma forma, jovens, veja que o contexto da carta é uma igreja sofrida. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Reconhecer que a nossa dor não é maior que a dor do próximo. Muitas e muitas vezes nós somos tão egoístas que até no sofrimento nos sentimos piores do que os outros, como se o nosso sofrimento fosse maior do que o do próximo, como se a nossa dor fosse mais intensa que a dor do nosso próximo. É por isso que Pedro está dizendo, olha, jovem, ele está contando jovens e velhos, sujeitem-se uns aos outros, ou seja, sejam todos humildes, não ache que a sua dor é maior do que a dor do seu irmão. Muitas vezes, diante do sofrimento, nós nos sentimos orgulhosos, no sentido de sermos egoístas. A gente pensa assim, eu estou sofrendo, e por eu estar sofrendo, eu não quero mais falar com meu irmão, eu não quero mais sair de casa, eu não quero mais atender ninguém, porque eu acho que a minha dor, que o meu sofrimento, que o meu problema é maior do que o seu. E Pedro está dizendo para aquela comunidade, jovem, a sua dor, o seu sofrimento não é maior do que o sofrimento de um mais idoso. A dor de um idoso não é maior do que a dor de um jovem. E por isso ele diz, humilhai-vos, sejam humildes uns para com os outros. Ele está dizendo, pensem na dor do seu próximo, ao invés de pensar na sua dor. Porque Deus abomina os orgulhosos. Essa é uma lição interessante que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Porque até
inconscientemente, muitas vezes, nós nos sentimos assim. Às vezes somos alcançados pelos problemas da vida. Deus nos permite passar por esse vale amargo para lapidar o nosso coração, e é como se nós nos comportássemos de forma reversa. Ao invés de nos humilharmos, nós nos tornamos mais arrogantes. Ao invés de nós nos sensibilizarmos, nós nos recolhemos em nós mesmos e pensamos assim: eu não quero falar com ninguém. Já pensou? Eu vejo às vezes em alguns filmes, quando os problemas surgem, as pessoas se trancam no quarto e dizem: não estou para ninguém, porque o meu problema é maior do que o de todo mundo. Adeus, humildade. Pedro está dizendo: não, meus filhos, o sofrimento é para todos. Se coloque no campo da humildade. Esse é o primeiro aprendizado que nós temos. Como enfrentar os dias maus, os sofrimentos da vida, reconhecendo que a nossa dor não é maior do que a dor do nosso próximo. Segundo, como enfrentar os dias difíceis da vida, reconhecendo a soberania de Deus. Veja aí a primeira parte do versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Esqueci de dizer para os irmãos que essa minha versão é a versão NVI, por isso que você vai ver diferença na sua versão, que geralmente se usa ARA, não é? Mas o conteúdo é o mesmo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no devido tempo. Reconheça a soberania de Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a expressão debaixo da poderosa mão de Deus. Imagina os leitores de Pedro, ou os ouvintes de Pedro, quando esta carta foi lida. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo, e aí chegou alguém e disse: olha, eu tenho uma carta do apóstolo Pedro, e começou a ler essa carta, e quando chega nesse ponto, ele diz assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E eu fico pensando o que aqueles irmãos entenderam com isso. O que significa essa expressão, a poderosa mão de Deus? Nesse contexto simples e complexo ao mesmo tempo. Porque veja, havia perseguição, havia sofrimento, havia caos na vida daqueles irmãos. E Pedro está dizendo: olha, Deus é soberano, nada acontece sem o controle de suas mãos. A ideia de Pedro é: está vendo, vocês não estão passando por tudo isso? Entendam que o Deus poderoso tem tudo sob as suas mãos, nada escapa, Ele é o dono da história, Ele tem o curso da história nas suas mãos. Vocês não estão sofrendo as coisas por acaso, aleatoriamente nessa vida, há um propósito de Deus. A gente muitas vezes nos esquecemos, irmã Helena, que as coisas que estão acontecendo, elas estão acontecendo como que por acaso nessa vida, como se não tivesse um propósito nessa vida. Quando estamos no sofrimento, muitas vezes somos levados a pensar assim. Muitas e muitas vezes nós acreditamos que, puxa vida, por que isso está acontecendo comigo? Por que é que eu estou sofrendo tanto? Meu irmão nasceu comigo, não está sofrendo, e eu estou. Eu perdi o emprego, eu era tão bom funcionário, e ele não perdeu, e ele chegava atrasado. Começamos a questionar várias coisas, e Pedro está dizendo: olha, humilhe-se diante dessa poderosa mão de Deus, ou seja, entenda a soberania de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas. Interessante, que ele vai dizer mais no versículo 6,
Não apenas que nós devemos entender e compreender essa soberania de Deus, mas que nós devemos esperar o tempo de Deus agir. Porque no verso 6 ele diz: para que ele o exalte no devido tempo. Ou seja, tudo está no controle de Deus, tudo tem um dia de começar e tem um dia de terminar, e nesse começo e fim, tudo está determinado por Deus. A igreja precisa entender isso, eu preciso entender isso, que Deus é soberano, que Ele controla, governa com sabedoria todas as coisas. Aquela igreja, ela precisava ouvir isso, e nós também, porque por mais terríveis que esteja a situação na minha vida, por mais terrível que esteja a situação na sua vida, por mais escassez que esteja se abatendo no seu lar ou no meu lar, eu preciso entender que nada disso é por acaso. E agora me vem à memória o que o apóstolo Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E esse todas as coisas inclui tudo que é bom e tudo que é ruim. Essas todas as coisas está incluído o mar calmo e sereno e o mar revolto. Essas todas as coisas está incluído uma brisa suave e as grandes tsunamis dessa vida. Essas todas as coisas está incluída o feliz nascimento de um filho e a perda de um filho. Todas as coisas estão sob o controle de Deus e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Pedro está dizendo àquela igreja que ela precisa reconhecer que a sua dor não é mais forte do que a do próximo, e ela também precisa reconhecer que Deus é soberano, e nessa soberania, no tempo certo, Ele vai agir, não no nosso tempo. E por isso que Ele diz que se humilhe, humilhai-vos, dependa, se incline, se volte, vou usar uma expressão pentecostal, se permita ao agir de Deus na sua vida. Entenda, porque é isso que a igreja precisava ouvir, e é isso que nós precisamos ouvir. Reconheça que Deus está no controle do curso da história. Absolutamente nada está fora. Tempos de paz, tempos de guerra, Deus está no controle, não é? Pandemia matando gente, Deus está no controle. Devemos nos humilhar diante desse Deus soberano, esperando o tempo dele agir na nossa vida. Terceiro, como enfrentar os dias maus. Versículo 7 nos diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Como enfrentar os dias maus? Reconhecendo que Deus tem cuidado, ou melhor, reconhecendo a providência de Deus. Esse é o sentido aqui. Vejam, irmãos, lançar sobre ele as nossas ansiedades, reconhecer que Deus tem cuidado de nós, nos faz pensar no Salmo 23, onde o salmista, poeticamente, de forma maravilhosa, ele descreve o cuidado do pastor para com suas ovelhas. O Senhor é, Ele não será, Ele não foi, Ele é o meu pessoal, o meu pastor, nada me faltará. E aí o salmista continua falando, ele me faz repousar, toda aquela coisa maravilhosa que você fecha os olhos e você se sente num paraíso, e esse paraíso se chama o quê? Providência de Deus. Feche os olhos e vê e sinta-se nessas mãos poderosas de Deus agindo
em favor da igreja, nos momentos piores e nos melhores momentos. Por isso que para enfrentar esses dias maus, nós precisamos reconhecer que Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. Jesus disse certa vez que, deixa essa parte de Jesus, depois eu chego lá. Vocês lembram daqueles 3 jovens lá em Daniel que foram lançados na fornalha, que nem cheiro de fumaça estava neles quando eles saíram? Providência de Deus. Jesus vai dizer, olha aqui, nós falando em Mateus 6, ele vai dizer, olha, o dia de amanhã não pertence a você, não lhe pertence. Ele vai dizer, olha, vai nos ensinar dizendo assim, pensem, parafraseando o que Jesus está dizendo, pensem no dia de amanhã. Você pensou? Olhe as aves, olhe tudo. É tudo bem cuidadinho? É tudo bem cuidadinho. Você acha que é aquele por acaso? Não, é o Pai Celeste que cuida de tudo aquilo. Ele alimenta as aves, ele faz as aves crescer, ele faz prosperar a humanidade. Tudo está sob o cuidado de Deus. O Pai tem cuidado de nós. Nós às vezes nos limitamos diante das nossas dificuldades e nos esquecemos que existe um Deus no céu que tem olhado para nós, que não está alheio à nossa dor. Ele supre as nossas necessidades, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor, além de ter dado a sua vida por nós, Ele continua agindo na vida da igreja. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. E eu falando aqui sobre lançar sobre Ele toda a ansiedade, eu olhando a irmã Helena, permita-me falar esse exemplo. Estava eu um dia aqui para gravar o culto, e a irmã Helena chegou aflita aqui. E ela fez uma pergunta interessante. Ela disse, pastor, é pecado orar pelo meu animalzinho, pelo meu cãozinho, não foi isso? Pelo meu cãozinho? Eu disse, não, minha irmã, claro que não. O que é que o apóstolo diz? Lançai sobre ele, Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade. Ou seja, o que é que está preocupando? O que é que está lhe tirando a paz? O que é que está lhe tirando o sono? O que é que está aperreando a sua vida? Joguem nos pés do Senhor. Você está se sentindo aprisionada por conta do que está acontecendo? O seu medo está lhe tirando a paz? O seu receio está lhe tirando a paz? Lance aos pés do Senhor. A pergunta aqui é, o que é mais forte nessa vida? O mal que estou sofrendo ou o Todo-Poderoso? O que é que determina a minha vida, a minha paz? É a circunstância em que eu estou ou o Todo-Poderoso? O que é que me faz sentir bem nesta vida? É o meu direito de ir e vir a hora que eu quiser e para onde eu quiser? Ou o Todo-Poderoso? É Deus. Porque nada disso nos produz alegria, nos proporciona felicidade, nos proporciona segurança, nos proporciona saúde, absolutamente nada disso, porque tudo provém do bom pastor, Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Por isso que Pedro está dizendo, reconheça que Deus tem cuidado de você, mesmo na condição em que você está. Não permita que o sofrimento roube a sua fé, roube a sua convicção de que Deus é o bom pastor. Diante disso, irmãos, eu quero encerrar
chamando a sua atenção para estas verdades. O tempo não está fácil para ninguém. Nós saímos de nossas casas, voltamos para nossas casas, e nessas nossas idas e vindas, nós estamos passivos a sofrer várias coisas, sobretudo por conta do inimigo invisível que não vemos. Mas o que é que nós precisamos fazer, pastor? O Senhor está nos dizendo, entenda, que Deus colocou você. Deus é que coloca a igreja exatamente onde ela está agora. Entenda isso. E aí nós precisamos reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém, do que a nossa dor não é maior do que a de ninguém. Precisamos pensar isso. Devemos entender que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. E devemos, finalmente, entender que Ele tem cuidado de nós. E olhe que o cuidado de Deus é especial, porque a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Deus tem um amor imenso pela igreja. Prova disso é que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, nos dando Jesus Cristo. Então que o Senhor aplique essa palavra no seu coração, que o Senhor nos encha de graça, e que nós, encorajados pelo Espírito Santo, comecemos a reagir nesses tempos difíceis. Saia desse sofrimento, saia dessa sua dor, saia desse medo, saia dessa sua neurose, em nome de Jesus, confiando na providência de Deus, nos cuidados de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Nós iniciamos o culto, irmãos, louvando a Trindade Santíssima. E não há como nós, no término do culto, não expressarmos, né, irmã Helena, a nossa gratidão à Santíssima Trindade, porque nós podemos ouvir a voz de Deus. Deus falou ao nosso coração poderosamente. Nós saímos daqui abastecidos, alimentados e encorajados por Deus, por meio da pregação. Deus seja louvado, a Santíssima Trindade seja louvada. Vamos orar mais uma vez. Vamos encerrar nosso culto orando. Na sequência eu vou impetrar a bênção. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por esse culto maravilhoso, por esse momento de adoração, de devoção, de busca por Ti, de louvores que Te foram entoados, pela Tua palavra que foi lida. Nós queremos Te louvar porque os meios de graça, eles cumpriram o seu papel eficazmente por obra do Divino Espírito. Nós Te agradecemos por cada palavra que aqui foi pronunciada e pela pregação do Evangelho. Que nós nos coloquemos diante de Ti de maneira humilde, submissa, subalterna. Que nós possamos confiar na providência, na doce e divina providência. Que possamos renunciar, meu Deus, às nossas pretensões. Que possamos renunciar à pretensão de que nós podemos fazer alguma coisa em benefício de nós mesmos. Que nós acreditemos no Senhor e na força do seu poder. Que nós nos coloquemos como uma criança diante de Ti, uma criança que necessita do pai e da mãe. Assim sejamos nós diante do Senhor. Queremos colocar diante do Senhor as famílias. Cada família desta amada igreja. Cada família desta nação. Cada família espalhada mundo afora.
que essa instituição ela seja protegida pelo Senhor, cuidada pelo Senhor, que ela possa ser mantida pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Leva-nos para casa em paz, acampa teus anjos ao nosso redor e dá-nos a graça do livramento. E permita-nos que o Santo Espírito aplique essas palavras aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que assim vos abençoe o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos agradecer a Deus primeiramente, a Santíssima Trindade. Agradecer ao diácono Lucas, que tem sido um baluarte. O reverendo Renildo Pedro, que foi usado por Deus para nos falar a palavra, irmã Helena, que está conosco, e agradecer aos irmãos que nos acompanham, agradecer a você que, mesmo não sendo membro da igreja, ainda não inscrito no canal, tem nos acompanhado. Quero incentivar que você se inscreva no canal, clique lá no joinha, vai ajudar o canal e divulgue esse canal. Esse canal tem um único propósito, é que o Evangelho seja pregado e que esse Evangelho alcance mais e mais vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.